O candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, participa na noite deste domingo de uma live com influenciadores. Michael Mendes está com a gente e traz todos os detalhes. Bom dia, Michael, seja bem-vindo. Olá, um bom dia para vocês que estão acompanhando a programação da TV Jovem Pan News e está acompanhando também as notícias deste domingo no Jornal da Manhã. Pois bem, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai fazer uma live neste domingo, na noite de domingo, justamente para conversar com os eleitores e vai trazer esses influencers. E olha que a lista está crescendo a cada minuto. Então, praticamente no mesmo horário do ex-presidente Lula. E vai contar também com vários apoiadores políticos, vai contar também com a vice de Fernando Haddad, também ao governo do estado de São Paulo. Portanto, o Partido dos Trabalhadores vai usar esse domingo para fazer uma live, para conversar com os eleitores. Principalmente porque eles precisam, de acordo com o próprio Partido dos Trabalhadores, convencer aqueles eleitores indecisos ou até mesmo aqueles eleitores que não foram às urnas no primeiro turno. Todo mundo sabe que, de acordo com os especialistas, o número de abstenção do segundo turno é alto, portanto, eles querem convencer essas pessoas a votarem agora no dia 30 de outubro, data que marca o segundo turno das eleições. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Tá certo, o Michael Mendes volta daqui a pouco com novas informações. Marcelo, quero ouvi-lo sobre essa estratégia das duas campanhas, aliás, de usar os influenciadores. Essa conversa com a audiência que esses influenciadores têm é estratégica para conseguir angariar votos, é isso? Sim, esse recurso vem sendo utilizado também pela campanha do presidente Bolsonaro, né? Ontem mesmo houve uma super live que durou coisa de 20 horas ou 22 horas, né? E também teve aí uma audiência bastante expressiva e que fez uma mistura aí, né, de personalidades como o Neymar e o próprio ministro Paulo Guedes participou durante uma boa parte da live, né? Ele falou sobre economia daquela maneira que ele sabe falar, né? Uma maneira didática, sem economês, né? Bastante interessante. E empresários também participaram, o governador Zema também participou, enfim, teve de tudo, né? E teve um número bastante expressivo. É uma estratégia interessante. Naturalmente, quando se fala em influenciadores digitais, né, o efeito dessa participação depende muito do foco de cada um, da área de cada um desses influenciadores, né? Tem ali alguns que são praticamente voltados para o público infanto-juvenil, né? Fazem imitação de animais, né? E que, eventualmente, tentam se alçar à condição de especialistas em política, né? E nem sempre convencem muito, né? Mas, de qualquer forma, tem um público grande e essa é uma estratégia que vem sendo explorada e como é natural que seja explorada, né? Ao longo desses dias de campanha, né? O presidente Bolsonaro participou de algumas lives, né? De canais que não são voltados propriamente para a política, né? E teve uma grande repercussão, né? Porque você não tem ali um público engajado na campanha de um ou de outro candidato, né? Você não está pregando para convertidos, né? Para usar essa expressão, né? Você está pregando para quem realmente você ainda pode converter. E essa é a questão
fundamental, né? Como você mencionou, convencer, sobretudo, aqueles indecisos, né? Aqueles que votaram nulo, que votaram em branco, que votaram em outros candidatos, e, sobretudo, tirar de casa 32 milhões de brasileiros que simplesmente não votaram no primeiro turno. Tá? Não dá para convencer todo mundo, mas se um candidato consegue tirar uma fatia, ainda que pequena, desse universo de 30 e poucos milhões, isso já pode fazer toda a diferença numa eleição tão acirrada como essa. Marcelo, é importante falar que esse meio de comunicação, a internet, vem sendo muito usada pelos candidatos, obviamente, mas atinge também o público jovem e aquele ponto importante de que na TV e no rádio, o tempo ele é determinado. Então, numa live, na internet, nas redes sociais, eles têm muito mais tempo e podem falar o que eles quiserem para convencer até mesmo e angariar mais eleitores. Esse é o maior propósito, eu acredito, das redes sociais, dessas lives extensas que duram horas aí com os candidatos. É uma maneira mesmo de pegar esse tempo e atingir um público ainda maior, porque hoje a gente sabe que as pessoas não estão tanto na TV, ouvindo um rádio, mas na internet, em aplicativos, as pessoas têm consumido muito mais conteúdos. Sem dúvida, né? A internet, ela já foi um fator fundamental na campanha presidencial de 2018, né? Eu lembro ao nosso público que o candidato que, no fim das contas, se sagrou vitorioso, o atual presidente Bolsonaro, ele tinha nas televisões e rádios um tempo que eu não sei, não lembro agora exatamente quanto era, mas era uma coisa ridícula, né? Uma coisa insignificante comparada, por exemplo, com o tempo que o então candidato a presidente Geraldo Alckmin tinha, né? A grande ferramenta do então candidato, deputado Jair Bolsonaro, foi a internet, foram as redes sociais, né? Onde essa própria ideia de web, de rede, né? Você faz hoje uma live, você é visto por 1 milhão de pessoas, mas trechos dessa live vão ser replicados nas redes sociais, vão ser transmitidos via WhatsApp, por exemplo, que é um mecanismo de larga utilização pelo público brasileiro. Se não me engano, o Brasil é o país que mais usa, né, o WhatsApp, né? E através desses meios, né, o candidato vai levando a sua mensagem a um público que não necessariamente estaria parado ali na frente da televisão, né, de canais abertos, né, esperando para assistir a propaganda eleitoral, né? Então, tem um poder, teve um poder extraordinário nas eleições de 2018 e eu acho que a tendência é ter cada vez mais, sendo certo que de 2022 para 2018 o número de brasileiros com acesso à internet só cresceu, né? Hoje, a imensa maioria da população brasileira, ainda não a totalidade, mas a imensa maioria, tem esse acesso à internet. Não é à toa que as redes sociais vêm sendo alvo de tantas medidas, muitas vezes arbitrárias e ilegais,